Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no quarto trimestre de 2021. Esta teleconferência está sendo transmitida pela internet no site de Relações com Investidores do Bradesco, no endereço banco.bradesco.ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que há tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis para a organização. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Leandro Miranda, diretor executivo e diretor de relações com investidores. Pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa conferência de divulgação de resultados referente ao quarto trimestre de 2021. Conosco estarão presentes os seguintes participantes: Otávio de Lázari Júnior, nosso diretor-presidente, André Cano, diretor vice-presidente e CFO, eu, Leandro Miranda, diretor executivo de Relações com Investidores, Oswaldo Fernandes, diretor executivo, Carlos Firetti, diretor de Controladoria e Relações com o Mercado, Ivan Gontijo, diretor-presidente da Bradesco Seguros, Renato Enisman, CEO do Banco Next, Kurt Zimmermann, diretor do BITS. Otávio, é com você. Obrigado, Leandro. Muito bom dia, minhas amigas e meus amigos. Eu espero que todos estejam bem. Obrigado por todos vocês por participarem da nossa teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2021. O ano de 2021 ele acabou sendo mais complexo do que o esperado, mas também ele foi um ano de lucro recorde da nossa história, com 26,2 bilhões de lucro líquido, um crescimento de 34%, 35%. As operações de seguro e previdência e capitalização também apresentaram uma boa recuperação. A carteira expandida atingiu quase 813 bilhões de reais, com um crescimento superior a 18%. O nosso ROI acumulado atingiu 18,1%. A margem com clientes crescendo 6,5%, com mais de 55 bilhões de receita. O índice de eficiência operacional fechou em 46%. A receita de prestação de serviços somou 34,1 bilhões, um crescimento de 4,1%. E com isso tudo foi possível pagarmos 9,2 bilhões entre JCP e dividendos, o que representa um payout em 2021 de 44%. Além disso, vivemos mais duas ondas da pandemia que tiveram um impacto relevante sobre a economia e sobre a nossa operação, mas um rápido avanço da vacinação a partir de meados do ano permitiu a retomada dos negócios. As incertezas fiscais e a inflação elevada, um fenômeno global e com algum tempero local, levaram a uma forte alta de juros. O aperto da política monetária já causou efeitos em 2021 e deve afetar também a recuperação da economia em 2022. Para 2022, vislumbramos um cenário de continuidade da normalização, apesar do aumento dos casos de Covid pela variante Omicron neste momento, que acreditamos ser temporário. No entanto, 2022 deve ser um ano de crescimento mais contido devido aos impactos da política monetária e incertezas fiscais, o que certamente impacta todas as operações. Nesse cenário, vemos para o ano um crescimento consistente do crédito, uma vez que a qualidade de originação permanece muito boa
e a demanda pelos clientes. Vou falar especificamente disso no guidance mais para frente. Em relação ao nosso resultado, reafirmo que considero que tivemos um desempenho sólido em 2021, um lucro líquido de 26,2 bilhões, o maior lucro recorrente da nossa história atual. Tivemos um bom desempenho nas receitas de margem com clientes, que cresceram 6,5%, e na prestação de serviços, que cresceu 4,1%, também um recorde histórico. A seguradora apresentou uma boa contribuição ao resultado, mesmo absorvendo cerca de 5 bilhões de sinistros relacionados à pandemia. A carteira de crédito cresceu 18,3% e chegou a 812,7 bilhões de reais. A originação de crédito por meio dos canais digitais chegou a 88 bilhões e já representa cerca de 30% do total geral de originações. O ROI acumulado subiu para 18,1%, no caminho de recuperação para um patamar recorrente mais elevado. E o índice de eficiência também melhorou, ficou em 46%. Finalmente, eu destaco a distribuição, como eu disse, de 9,2 bilhões na forma de JCP e dividendos, resultando num payout de 44%. Mudando para o slide 4, nos últimos anos nós temos visto o crescimento das preocupações de todos com as mudanças climáticas e de seus riscos e oportunidades para economias e empresas. Por essa razão, o tema é um dos pilares da nossa estratégia de sustentabilidade ESG. Em 2021, nós fomos o primeiro banco brasileiro a aderir ao Net Zero, um compromisso relevante, uma vez que implica um trabalho cada vez mais próximo aos nossos clientes durante a transição para uma economia de baixo carbono. Mais uma vez, colocando o cliente no centro de todas as nossas estratégias. Hoje já somos carbono neutro em relação às emissões geradas pelas nossas próprias operações, incluindo as emissões indiretas de escopo 3, como, por exemplo, o deslocamento dos nossos funcionários entre as suas casas e o trabalho. Em 2020, fomos o primeiro banco brasileiro a aderir à PCAF, a Partner for Carbon Account Financials, com o objetivo de mensurar e publicar as nossas emissões financiadas. E a partir de agora, o nosso desafio será ainda maior, porque deixa de ser em relação às nossas operações e passa a ser de engajar e ajudar os nossos clientes nessa transição, para que possam gerenciar melhor seus riscos e aproveitar as oportunidades que surgirão nessa nova economia, tornando-se mais resilientes às mudanças climáticas. No slide 5, falando de negócio sustentável, também em 2021, anunciamos a meta de direcionar 250 bilhões a setores e ativos de impacto socioambiental positivo até 2025. Como parte dos compromissos e estratégias relacionadas à transição para a nova economia. Já direcionamos 83,6 bilhões, correspondentes a 33% dessa meta, como resultado da crescente demanda por crédito a esses setores e maior dinamismo da área do banco de investimentos. Essa boa performance possivelmente nos levará a revisar essa meta. Outra evidência do nosso compromisso com o financiamento de negócios sustentáveis é em sermos um agente de transformação positiva na sociedade. Foi a emissão do nosso primeiro bonde atrelado a critérios socioambientais no mercado internacional, anunciado em janeiro no valor de 500 milhões de dólares. E como resultado dessa nossa gestão e contínuo desenvolvimento dos aspectos ESG dos nossos negócios, temos sido reconhecidos por índices e agências especializadas e recebido classificação acima da média do mercado. Destacamos ainda que, pelo 4º ano consecutivo, estamos entre os 10 melhores bancos do mundo no índice Dow Jones de sustentabilidade. Adicionalmente, somos parte também do ISE da B3, desde a sua criação em 2005, e agora integramos a primeira carteira do IGPTW, que é o novo índice da família ESG da B3, este em parceria com a Great Place to Work. Indo para o slide 6, respeito e cuidado com nossas pessoas sempre fizeram parte da cultura Bradesco. E quando digo isso, quando digo nossas pessoas, eu estou me referindo não a 90 mil funcionários, mas sim a 90 mil famílias. Acreditamos na força da pluralidade, reforçando a cultura da empresa com a interação entre os colaboradores. Temos uma equipe diversa, com atitudes e ações concretas nas frentes de inclusão e concentramos esforços para sempre evoluir através de capacitação e desenvolvimento. Durante a pandemia, adotamos medidas para garantir a continuidade do atendimento aos clientes,
e a segurança dos nossos colaboradores com apoio incondicional, inclusive com um time de profissionais de saúde 24/7. Gradativamente, a retomada presencial tem ocorrido nas áreas administrativas, com mais prudência nesse momento, é verdade. E implantamos um modelo híbrido, no qual unimos o melhor dos dois mundos, beneficiando tanto a produtividade quanto a qualidade de vida das nossas equipes e aspectos ambientais. No slide 7, com a aceleração tecnológica, o cliente torna-se cada vez mais o protagonista das suas próprias escolhas, ocupando assim o centro das nossas decisões. Cada dia mais digital e exigente, ele está engajado e aplica intensamente as novas tecnologias ao seu comportamento no cotidiano. Nossa política é de convergência a essa motivação do cliente e nos dedicamos diariamente na busca de novas soluções para tornar a vida do cliente mais descomplicada. O Bradesco Experience utiliza a inteligência de dados para construir soluções personalizadas, aprimorando produtos e serviços financeiros e não financeiros de acordo com as expectativas do cliente. No slide 8, apresentamos algumas das inovações na experiência dos clientes com o banco, rapidamente implantadas em sistemas que rodam na nuvem. Desenvolvemos um gerenciador financeiro que facilita a gestão das contas Bradesco e em breve de outras instituições, além de promover insights personalizados, tudo isso em um único lugar. O app do Bradesco oferece acesso a cashbacks exclusivos, além de produtos não financeiros, como a parceria com a Disney. Transferir recursos, por exemplo, para o exterior, ficou mais fácil com o câmbio Me2Me do Bradesco para o BAC Flórida, uma transferência instantânea de conta para conta. E através do Bradesco Invest US, nossa plataforma digital de investimentos em Miami, os clientes ganharam uma nova jornada simplificada e 100% digital para realizar investimentos em ativos internacionais através de carteiras administradas, uma parceria do Bradesco com a BlackRock, de acordo com o seu perfil de investimentos e objetivos. Na página 9, a experiência digital dentro do Bradesco está em constante evolução e garante ao cliente autonomia na sua gestão financeira. Prova disso é que do total de transações atuais, 98% são realizadas via canais digitais, sendo que 91% delas concentradas em mobile e internet banking. Apresentamos alta de 5,3 milhões de correntistas digitais em comparação com 2019 e um crescimento 5 vezes maior na abertura de contas via app. Também tivemos expansão significativa na contratação de diversos produtos para pessoas físicas e jurídicas. No slide 10, o volume de crédito que originamos pelos nossos canais digitais em 21 foi de 88 bilhões de reais, um crescimento de 36% com relação a 2020. É um valor que já representa 30% de todo o crédito produzido pelo banco. Vale destacar que esse número é maior que a soma das carteiras de crédito de todas as fintechs que atuam no Brasil. Tivemos evolução até mesmo na renegociação digital, que foi 43% maior que 2020. Esses resultados demonstram a rápida evolução dos nossos sistemas em nuvem, como o Brain, o CRM, por exemplo, e a evolução das nossas frentes de negócios sempre com foco e centralidade no cliente. Na página 11, na qual destacamos o crescimento do número de cartões, fizemos uma revisão do portfólio de produtos e lançamos cartões que complementam a nossa oferta, permitindo que os clientes escolham o cartão mais adequado ao seu perfil de uso. A venda de cartões pelos canais digitais cresceu 5,8 vezes este ano de 2021 e já representa 20% das vendas totais. No slide 12, nós destacamos o financiamento de veículos. Assumimos a liderança de originação com uma produção 25% maior em relação ao ano atrás. Essa performance é resultado do foco constante nas necessidades dos clientes e canais dos parceiros, tornando nossa jornada de contratação uma experiência digital diferenciada, possibilitando financiar, junto com o veículo, acessórios, IPVA, entre outras despesas, e também contratar a cobertura do seguro. No slide 13, encerrando esse bloco de soluções focadas na experiência dos clientes, abordamos a BIA. Com a BIA, que também roda em nuvem, nos tornamos o banco pioneiro em inteligência artificial, uma solução que já totaliza 1,2 bilhões de interações com clientes.
Multiplataforma, a BIA está nas agências, no Fone Fácil ou no WhatsApp, um dos principais canais de comunicação do mercado, responsável por mais de 60% das interações mobile da BIA. E o mais interessante é que a BIA também é pioneira a unir inteligência artificial com comando de voz. Ela não só ouve o cliente, como também executa ações solicitadas, como compartilhar, por exemplo, um comprovante do Pix. No slide 14, apresentamos os avanços das nossas iniciativas digitais, que também fazem grande uso de nuvem, o Next, a Ágora e o Bits. E já recebemos a aprovação regulatória e assim que concluirmos a aquisição do Digio, passaremos a mostrar também os seus números. Aumentando e diversificando cada vez a sua oferta de produtos, a Ágora dobrou a sua captação líquida em 2021 e alcançou 743 mil clientes, um crescimento de 35,7% em 12 meses. O Next, que tinha como meta dobrar a sua base de clientes em 21, fez ainda mais, chegando próximo a 10 milhões de clientes já no final do último ano, com 170% de aumento. A maior escala tem permitido grande evolução no volume total transacionado e na base de receitas. O lançamento em novembro do nosso marketplace, o Next Shop, é mais um passo na evolução para uma plataforma e experiência digital cada vez melhor e mais complexa. O Bits, a carteira digital que lançamos em setembro de 20, dobrou a sua quantidade de contas acumuladas e downloads no último trimestre. Já são mais de 4,2 milhões de contas e 6,2 milhões de downloads. Somente considerando essas iniciativas digitais em early stage, já são quase 15 milhões de clientes. Após termos discutido algumas das nossas macroestratégias, agora entramos na nossa performance financeira. Mudamos para o slide 16 agora. O resultado operacional evoluiu 6,3% na comparação anual e o lucro líquido foi de 6,6 bilhões. A atividade de seguros cresceu 54,6% com relação ao ano passado, com boa evolução de prêmios e resultados financeiros. A margem com clientes cresceu 11,8%, favorecida pelo crescimento da carteira. Nós vamos detalhar as linhas nos próximos slides. Antes de seguirmos, é importante destacar o comparativo da nossa operação em 2021 com 2019, período pré-pandemia, que está do lado direito das senhoras e dos senhores abaixo. Mesmo em ambientes completamente diferentes, como a pandemia no meio em 2020, tivemos crescimento de receita, ainda com restrições parciais de mobilidade no ano passado, e conseguimos reduzir despesas num ambiente de inflação alta, o que resultou em uma evolução de 9,6% do nosso resultado operacional. Passando para o slide 17 agora, que contém dados da conciliação do lucro gerencial e do lucro contábil. Olhando na coluna do consolidado anual, é possível visualizar que os ajustes são muito parecidos com os do ano anterior, exceto pela reclassificação e realização de instrumentos financeiros efetuados nesse trimestre, com um impacto extraordinário no resultado de 1,8 bilhão. Com isso, realinhamos parte da carteira de TVMs à nova realidade de taxas de juros que observamos no mercado. Lembrando que as taxas de juros subiram praticamente 900 pontos em 6, 7, 8 meses. Destacamos também a constituição de provisão de reestruturação no valor de 441 milhões líquido de imposto, pois continuaremos em 2022 a fazer ajustes na nossa presença física com conversão de agências em unidades de negócio. Na página 18, destacamos o crescimento da nossa carteira de crédito. Em dezembro, o volume total ultrapassou 812 bilhões, um crescimento de 5,1% no TRI e 18,3% no ano, acima do teto do nosso guidance, que já tínhamos revisto para cima no último trimestre. Houve expressivo crescimento em todos os grupos e modalidades, com destaque para a expansão das operações com as PMEs, representando evolução de 24,5% no ano, e as pessoas físicas com aumento de 23,2%. A performance é reflexo da recuperação gradual dos negócios e flexibilização das restrições referentes à pandemia. Como já destacamos no início, cartões e veículos foram linhas com crescimento relevante, de 30,5% e 11,7% respectivamente. A carteira de financiamento imobiliário cresceu 23,4% no comparativo anual e o volume de operações de pessoas físicas cresceu 31,2%. Batemos recorde em 2021.
A originação foi de 37 bilhões, 50,6 maior do que em 20, e a quantidade de unidades financiadas ultrapassou 125 mil moradias, número 48% maior que o ano anterior. Para 2022, a expectativa é de continuidade do crescimento dos empréstimos imobiliários, mas em menor proporção que 2020, por consequência natural da maior taxa de juros. No crédito rural, nós tivemos um expressivo crescimento de 40,6%, refletindo nosso apoio histórico ao agronegócio. Somos o líder entre os bancos privados nesse segmento, atuamos por meio de 14 plataformas regionais, que contam inclusive com engenheiros agrônomos de apoio aos nossos clientes, distribuímos crédito, produtos e serviços que apoiam a modernização do setor, e nesse ano estamos fazendo investimentos massivos para trazer um ecossistema totalmente digital para os nossos clientes, complementando a nossa atuação de forma mais ampla em uma parceria pioneira com um dos maiores players mundiais do setor de tecnologia. A perspectiva do crédito para 2022 é de crescimento de 2 dígitos, com a aceleração das linhas de maior spread, o que trará resultados para a melhora da margem financeira. No slide 19, falando das provisões, as despesas de PDD no ano totalizaram 15 bilhões, número 41,6 menor do que em 2020, quando houve o impacto do forte aumento de provisões que antecipava os efeitos da pandemia na inadimplência. O expressivo crescimento em operações de crédito de maior spread no quarto tri de 21, como o cartão de crédito, crédito pessoal e capital de giro, impactou ligeiramente o montante de provisão do trimestre e a relação também despesa-PDD sobre a carteira. Mas trata-se de um colesterol bom, pois é advinda do crescimento da carteira. Ainda assim, o indicador manteve-se abaixo dos níveis históricos. Permanecemos com o índice de cobertura do NPL acima de 90 dias em nível bastante confortável e acima do patamar pré-Covid em 261%. E se incluirmos toda a carteira renegociada, 111%. O indicador de cobertura acima de 90 dias, excluindo as operações 100% provisionadas, permaneceu estável. A nossa cobertura é a maior do mercado. Os dados de provisão devem continuar se ajustando ao longo dos próximos trimestres, com tendência natural do processo de normalização das condições de crédito. Mudando para o slide 20 agora, a carteira renegociada totalizou 28,6 bilhões. É importante destacar que os volumes seguem em queda na comparação com a carteira total. Esse indicador chegou a 4,7 no trimestre, já se aproximando do nível pré-pandemia. O volume de provisão é de 62,3%, isso representa 3,5 vezes a inadimplência observada, que segue em normalização, também aproximando dos níveis pré-pandemia. No slide 21, os índices de inadimplência continuam bem controlados, em patamares menores que no período pré-pandemia, em consequência da boa gestão da carteira, evolução dos modelos de crédito e jornadas de contratação e renegociação centradas no cliente. Em linha com as nossas expectativas, a inadimplência total acima de 90 dias subiu 20 bips. Os índices de pessoa física e PMS foram os mais impactados, absorvendo os reflexos da carteira renegociada mencionada no slide anterior. As despesas de PDD bruta no trimestre foi de 5,1 bilhões e representam 88% do NPL Creation, pois as operações da carteira renegociada que se tornaram inadimplentes já tinham um nível de provisão maior, necessitando, portanto, de um menor complemento. Finalmente, menciono que neste trimestre, tal como fizemos em trimestres anteriores, efetuamos a venda de carteiras não performáveis e também ativas. Dentro da lógica do nosso processo de gestão de crédito, utilizamos desse mecanismo sempre que entendermos que há mais criação de valor na venda do que direcionar esforços das nossas equipes para cobrar operações atrasadas. No slide 22, a margem financeira total apresentou forte crescimento no trimestre, com um aumento de 8%. No acumulado do ano, a evolução foi de 1,3%. O crescimento da margem com clientes no ano alcançou 6,5%, superando o topo do guidance, por efeito do maior volume médio das operações, melhores spreads e mix de produtos. A recomposição dos spreads a partir do terceiro tri de 2021 foi de grande importância para compensar parte da variação negativa do primeiro semestre de 2021 e continuará significativa nos próximos períodos.
A redução da margem com o mercado, que em 2020 teve resultado recorde, deve ser o impacto do aumento do CDI nas posições de ALM, parcialmente compensada pelo maior resultado de capital de giro próprio. No slide 23, as receitas de prestação de serviço superaram a marca de 8,8 bilhões no TRI, o maior resultado da série histórica. No ano, o montante foi de 34 bilhões, crescimento de 4,1%, acima do centro do guidance. O volume transacionado em nossos cartões de crédito nesse trimestre, mais uma vez teve ótimo desempenho, ultrapassando 66 bilhões, superando até mesmo o período pré-pandemia. Esse crescimento permitiu a evolução dessa linha na ordem de 10%, seja no comparativo trimestral ou anual. O incremento de 0,7% no acumulado do ano para a linha de receitas de conta corrente relaciona-se ao crescimento da nossa base de clientes correntistas em 1,8 milhão em 12 meses, aliado ao maior volume de negócios dos correspondentes bancários, dada a reabertura do comércio em geral. Esses movimentos compensaram as perdas de receita com o PIX. No lado direito do slide, destacamos a quantidade total de clientes, que chegou a 74,1 milhões de clientes, e a de correntistas do Bradesco, que atingiu 32,6 milhões, sem incluir o Next to Bits nesse número de contas correntes. Em receitas com operações de crédito, o crescimento anual foi de 3,9% e está relacionado à expansão da carteira. As linhas de administração de consórcio, serviços de custódia, corretagens e assessoria financeira contribuíram de forma expressiva para o crescimento anual de FIIs, embora tenham apresentado retração no trimestre pela menor quantidade de dias. Indo para o slide 24 para falar de despesas operacionais, mesmo em um cenário de inflação elevada, com IPCA maior do que 10% e GPM ao redor de 18%, e ainda um acordo coletivo de 11%, as despesas operacionais totais apresentaram um aumento de apenas 1,1%, como demonstração da gestão eficiente de custos. Em despesas de pessoal, a alta de 6% no ano decorre da maior provisão para participação nos resultados e do acordo coletivo a partir de setembro. Na linha de despesas administrativas, a evolução do uso de canais digitais e otimização da nossa presença física e processos também compensaram a pressão por maiores gastos pelo aumento dos custos com a correção dos contratos e também com tecnologia e os investimentos que continuaremos a fazer nos nossos negócios em early stage, como a aquisição de clientes, investimentos em tecnologia do Next e do Bits. No acumulado do ano, a alta foi de 1,3%. A linha de outras receitas e despesas tem a sua variação explicada principalmente pela movimentação da provisão complementar de seguros. Teremos em 2022 redução do número de agências e crescimento da quantidade de unidades de negócios. Passando para o slide 25, no qual apresentamos os dados da nossa operação de seguros, o lucro líquido apresentou um crescimento anual de 4% e seria da ordem de 8%, desconsiderando o aumento da contribuição social. Tivemos um crescimento de aproximadamente 11% no faturamento. O bom desempenho observado em todas as linhas de negócio vem acompanhado do aumento de quantidade de vidas seguradas, de veículos e residências, pois o grupo segurador soube aproveitar as oportunidades em seus diversos canais de distribuição e parceiros de negócios, com destaque também para o desempenho dos canais digitais. Já o resultado das operações de seguros apresentou melhora do seu desempenho no segundo semestre e ficou no meio do guidance. Esse desempenho está relacionado à melhora da sinistralidade decorrente da redução dos efeitos da pandemia, assim como a melhora do resultado financeiro no período. O volume de sinistros relacionado ao Covid no quarto trimestre de 2021 foi o menor da série desde o início da pandemia. Apesar do aumento mais recente de demandas em função da nova variante Omicron, não observamos a mesma severidade dos períodos anteriores. Disponibilizamos para os nossos segurados testes de antígeno nas dependências das clínicas Meu Dr. Nova Med para apoiar o diagnóstico da doença. E cabe destacar ainda que tivemos em 2021 mais de 5 bilhões de sinistros pagos relacionados à pandemia. Assim, esse volume reforça a fortaleza do nosso balanço
e a importância de um grupo segurador, a importância do seguro para amenizar o efeito das perdas para as famílias. No slide 26, o nosso capital nível 1 fechou o ano em 13,7, permanecendo bastante robusto e bem acima dos limites regulatórios, mesmo com o expressivo aumento anual dos ativos ponderados pelo risco, dado o forte crescimento da carteira de crédito, marcação ao mercado de títulos e pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos. Os indicadores de liquidez também permanecem em patamares bastante confortáveis. Chegamos ao slide 27, o nosso slide antes de passarmos para a pergunta das senhoras e dos senhores. Como já falamos no começo da apresentação, 2022 é um ano que as incertezas permanecem, mas continuamos acreditando haver espaço de crescimento, principalmente devido ao nosso modelo de negócio e inovações tecnológicas nos últimos anos. A carteira de crédito cresceu 18,3% em 2021, portanto, acima do topo do guidance, e em 2022 nós vemos um crescimento entre 10% e 14%. Na margem com clientes, o crescimento foi de 6,5% em 2021, também acima do direcionamento anterior, do guidance anterior, e em 2022 esperamos crescer entre 8% a 12%. Em receita de prestação de serviços, crescemos 4,1%, nossa expectativa é de expansão entre 2% a 6%. As despesas totais cresceram apenas 1,1%, apesar da elevação da inflação. Para 2022, o guidance vai de 3% a 7%, contemplando nossas ações de otimização para mitigar os efeitos da pressão inflacionária e ainda preservando espaço para importantes investimentos em tecnologia e crescimento na base de clientes. Na nossa seguradora, tivemos uma contração de 5,5% em 2021, devido aos impactos da sinistralidade. Ficou no meio do nosso guidance anterior, que nós tínhamos revisado, e conversamos com os senhores e senhoras a respeito disso. A nossa previsão para este ano de 2022 é um crescimento de 18% a 23%, com a evolução de prêmios e redução de sinistros. Portanto, acreditamos que a pior fase da pandemia ficou para trás. A PDD expandida fechou 2021 em 15 bilhões, ainda em níveis bastante baixos. Para 2022, prevemos uma faixa de 15 a 19 bilhões, mas em função principalmente do crescimento da carteira de crédito. Adicionalmente, esperamos que a margem com o mercado apresente nova redução em 2022. Agradeço, assim, a atenção de todos vocês até o momento e agora estamos à disposição para responder às suas perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Participantes da conferência com áudio em português poderão fazer suas perguntas. Demais participantes permanecerão em modo de escuta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para remover a pergunta da fila, digitem *2. A primeira pergunta vem de Ricardo Buchpigel, BTG Pactual. Por favor, prossiga. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Primeiro, eu queria entender como a gente deve esperar a inadimplência do banco se comportando ao longo desse ano. Pelo GAIS, a gente vê que as provisões crescem bem próximas da carteira no meio do range, sugerindo que o cost of risk deve ficar mais estável. Então, pensando em crescimento de inadimplência, com o cenário máximo mais desafiador, faz sentido a gente pensar numa normalização da cobertura já esse ano? E além disso, poderiam, por favor, comentar um pouco sobre quais segmentos do banco vocês esperam ter mais crescimento de crédito em 2022? Obrigado. Ricardo, a tua pergunta foi em relação ao crescimento do crédito, é isso? Qualidade de crédito. A primeira foi em relação ao crescimento do crédito, em quais segmentos faz sentido de crescer mais, e a segunda é entender comportamento de inadimplência esse ano, e se faz sentido os índices de cobertura normalizarem versus os níveis pré-pandêmicos, pensando nisso. Aqui fala, perdão. Ricardo, para esse ano de 2022, a gente trouxe um guidance de crescimento de crédito ao redor de 10% a 14%. Um pouco abaixo daquilo que foi o nosso guidance e o crescimento efetivo do ano passado, que foi de 18,3%.
Por que a gente imagina um crescimento menor, né? Obviamente ele está associado a todo o cenário macroeconômico, o crescimento da taxa de juros, o crescimento da taxa Selic muito acentuado, o crescimento de inflação, as perspectivas de inflação, de IGPM, enfim. Todos esses cenários, se a gente imaginar, né, uma taxa futura hoje de 5, 10 anos, nós estamos falando de 12%, 13%. Então, se nós colocarmos um spread aí, nós estamos falando mais 2, 3% de emprego, nós estamos falando uma taxa de 15% a 16%. É intuitivo e também nas conversas com os empresários, principalmente do banco corporativo, Ricardo, dos bancos das grandes empresas que trabalham conosco, não se vislumbra nenhuma possibilidade ou não está certo que haverá grandes investimentos em infraestrutura, em novos negócios, novas plantas, porque está caro, né? O custo do dinheiro está muito caro. E para que seja feito operações no mercado de capitais, o preço cobrado também por investidores também está elevado. Então, a gente entende que o banco corporativo, que detém 40% dos nossos ativos de crédito, o crescimento dele vai ser muito marginal. Intuitivamente é de se esperar que os empresários, as grandes empresas, passem mais esse ano de 2022 tomando talvez dinheiro no curto prazo, usando um pouco o seu caixa para atender necessidades pontuais, mas nem um investimento em ativo fixo. Eu diria que deve estar descartada essa possibilidade ou muito poucos casos, por conta de todo esse cenário macroeconômico no Brasil, mundial e adicionalmente com o cenário de eleições que nós temos no Brasil. Então é por isso que nós entendemos que não deve crescer muito no banco corporativo. Nos negócios de pequenas, médias e microempresas, ele é mais resiliente, porque essas empresas, necessariamente, o crédito faz parte do dia a dia dela. Então ela precisa tomar para passar o seu mês. Então, antecipar recebidos, descontar cheques ou qualquer coisa do tipo. Então é natural que essas operações mantenham um crescimento. E na pessoa física, de uma maneira ou de outra, as pessoas precisam tomar um pouco de crédito. Obviamente que, por exemplo, no crédito imobiliário, o volume deve ser menor por conta da taxa de juros. Fazer um crédito imobiliário de 20, 30 anos com uma taxa de juros de 10 é quase que impraticável, a não ser que você financiar um pedaço muito pequenininho do valor do imóvel. Então, o crédito imobiliário deve crescer menos. Então, mas as outras carteiras de pessoa física, como o cartão de crédito, como o cheque especial, não, o crédito pessoal, o consignado, essas linhas são resilientes. As pessoas vão continuar tomando. O próprio financiamento de veículos, as pessoas devem continuar tomando. E com a volta, né, a gente deve ter a solução, oxalá queira, dessa pandemia, as pessoas devem voltar mais para o trabalho, e aí gastam mais com cartão de crédito, gastam mais no seu dia a dia, para alimentação, para outras coisas, então deve ser mais resiliente. Então, resumindo, as grandes empresas a gente entende que a tomada de crédito deve ser muito mais modesta, somente para necessidades pontuais, e na pequena, média e microempresa e na pessoa física mais resiliente em algumas carteiras, como eu disse para você, menos em outras, como eu falei do crédito imobiliário. Essa é a tendência. O que a gente observa na tua outra pergunta com relação à qualidade de crédito, quer dizer, nós já tivemos índices de inadimplência históricos que chegaram a bater, acima de 90 dias, chegaram a bater 5,5%. Mas, na média, nós falamos de 3,5%, 4%. Nós estamos com uma inadimplência de 2,1%. Subiu 0,2%, a gente tinha falado isso na última reunião com vocês, que era natural e que essa inadimplência subisse um pouco, porque nós sabemos que não dá para ela ficar nos níveis que estavam, até porque ela deve tomar uma certa normalidade. Lá em 2020 nós fizemos muitas operações de reperfilamento, de reorganização financeira, de prorrogação das operações, que a carteira praticamente já venceu, mas teve uma inadimplência ao longo do tempo dessas carteiras. Então, é intuitivo imaginar que a inadimplência deve continuar subindo de maneira muito controlada. Isso é o que a gente observa nos nossos modelos de crédito e nas novas safras que a gente está gerando. Não há um pico, mas sim
um crescimento mais moderado da inadimplência, mas com uma boa qualidade de crédito e com índices de cobertura, tanto para a carteira renegociada como para a carteira inadimplente, mantendo esses níveis bastante confortáveis e altos que a gente tem hoje. Super claro, obrigado. A próxima pergunta vem de Jorg Friedman, Citibank. Obrigado pela oportunidade. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Jorg, bom dia. Prazer em ouvi-lo. Perfeito. Muito obrigado. Bom dia, Otávio. Otávio, eu tenho duas perguntas também. A primeira delas é com respeito a... Eu sei que vocês não dão guidance de NII com o mercado, mas tendo em vista o tamanho da reclassificação de títulos que foi feita agora no quarto trimestre, se vocês acreditam que isso pode contribuir para a evolução de NII com o mercado esse ano em relação a 2022, qualquer tipo de cor que vocês pudessem dar sobre essa evolução, acho que ajuda bastante a gente aqui do lado de análise. E a segunda pergunta é em relação à parte de seguros. A gente percebeu aqui, né, que algumas linhas já estão voltando para a sinistralidade próxima àquela de antes da pandemia, como o segmento de vida e ramos elementares até abaixo, né? Então, entender nesse guidance de vocês, que expressa um crescimento significativo em relação a 2021, você já comentou na apresentação que acredita que vai ter uma redução de índice de sinistralidade, mas quais seriam mais ou menos esses níveis que vocês estão trabalhando, de expectativa, e em particular entender aí a parte de vida e saúde, se não tem uma preocupação com o agravamento recente aí da Ômicron. Obrigado. Obrigado, Jorg. Jorg, com relação ao NII que você comentou, veja, quando nós temos um crescimento muito rápido da taxa de juros, como eu comentei, né, você sai de uma taxa de juros de 2 e vai para 10,75, quer dizer, são 900 pontos num espaço de tempo muito curto. Foram 7, 8 meses que aconteceu todo esse crescimento da taxa de juros. Então, isso, o contrário é sempre muito positivo, né? Quando ela está muito alta e reduz, a tua carteira está gerada com taxa de juros mais alta, você tem receitas a apropriar melhor. Então, foi um movimento pontual, extraordinário que a gente fez, de rodar esses títulos com uma taxa de juros melhor para que a gente pudesse, ao longo de 2022, ter uma tranquilidade, uma normalidade maior da carteira. Então foi um ajuste bastante pontual e a gente acredita que 2022, como eu disse aqui, ele tende a ser mais ou menos um pouquinho menor do que aconteceu em 2021. Com relação ao mundo de seguros, de fato você tem razão, a sinistralidade voltou bem no vida, no residencial, nos ramos elementares. Lógico que ainda você tem uma preocupação natural no saúde, Bradesco, principalmente, porque sempre existe uma cauda do saúde, mas não houve não sinaliza nenhum crescimento pelo que a gente tem observado. Até porque a gente tem lido isso e ouvido isso sempre, que o grau de imunização da população brasileira fez com que, mesmo com essa nova variante ser muito mais contagiosa, o nível de agressividade dela é muito menor. Então, isso faz com que você tenha um menor tempo de internação ou uma internação muito mais leve do que a que você tinha, por exemplo, na primeira variante, que você lembra que foi muito mais grave e letal. Graças a Deus isso está acontecendo. Mas eu gostaria de chamar o Ivan, que é o nosso presidente da seguradora, até para dar um pouquinho mais de cor. Ivan, você pode responder ao Jorg, por favor? Jorg, bom dia. Otávio, acho que você explanou muito bem e colocou todos os pontos vinculados à pergunta do Jorg, né? Nós estamos experimentando um crescimento do contágio maior, mas que está sendo atenuado, obviamente, pela vacina, né? E com uma severidade menor junto aos nossos segurados, né? O próprio Jorg cita, né, a baixa da redução da sinistralidade entre os terceiro e quarto trimestres, né, no vida
caindo de 60,9% para 34,9% no quarto trimestre. Esta severidade também nós encontramos no habitacional, em ramos elementares de uma maneira geral, e encontramos também no saúde um custo menor, né? Nós não esperamos encontrar em 2022 nos defrontar com os mesmos 5 bilhões de reais que pagamos de Covid no ano de 2021. Então, a redução também para o saúde, onde os atendimentos são mais no campo primário, envolvendo um atendimento na área de pronto-socorro, do que em internações mais prolongadas e, portanto, mais custosas, nos permitem ter uma visibilidade melhor para 2022 neste campo. Perfeito, Ivan. Só deixa eu fazer um rápido follow-up aqui sobre essa parte de seguros, mas é esperado, dado a severidade também da Omicron, pelo que a gente tem visto aí, semana passada teve inclusive recorde de mortes em relação a, acho que 26 de agosto, né? Foi o maior número desde 26 de agosto. Deve ter um repique aí dessa sinistralidade no primeiro tri, né, na parte de vida. Acho que é natural esperar isso, certo? É natural esperar um repique, mas não na mesma proporção e na mesma intensidade. Os casos de morte que nós estamos verificando, eles tendem a ter uma redução realmente significativa. Esta é a nossa visibilidade neste momento. Perfeito, não, está ótimo. E eu gostaria de fazer só mais um follow-up rápido também na outra pergunta, Otávio. Sobre a INAEC, o mercado, para mim só não ficou muito claro se vocês estão trabalhando com, uma vez mais, um cenário de compressão em relação a 2021 ou é um cenário um pouco mais construtivo. E sobre o ajuste, assim, a gente já tinha visibilidade de que a inflação estava muito mais resiliente, portanto, demandava um ajuste monetário mais forte, como de fato aconteceu, desde pelo menos agosto, setembro. Então, a minha pergunta aqui também é por que não foi feito esse ajuste antes, no terceiro trimestre? Talvez a gente já teria visibilidade para fazer esse tipo de ajuste, porque vocês escolheram fazer agora, nesse momento. Obrigado. Jorge, de fato, para 2022, a gente espera uma compressão em relação ao ano de 2021. É notório, porque a taxa de juros está crescendo e ontem, inclusive, já se fala em 12,25 de taxa de juros e crescimento de taxa até maio. Então, obviamente que vai depender de todo esse cenário. A gente sempre, tradicionalmente, não dá guidance de mercado, justamente por conta desse movimento errático que pode acontecer, dessa volatilidade. Então, agora, com relação ao teu comentário, é que isso é regulatório. Ou eu faço em 30 de junho, ou eu faço em 30 de dezembro. Eu não posso fazer em 30 de setembro essa movimentação de títulos. Então, foi por isso que a gente não fez em setembro, porque a determinação regulatória é que você faça em junho ou que a gente faça sempre em dezembro. Perfeito. Tá ótimo, está super claro. Muito obrigado mais uma vez. A próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, Bank of America. Olá, bom dia a todos, bom dia, Otávio. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria explorar alguns temas aqui relacionados ao guidance, né? O primeiro é com relação à margem com clientes. Então, a gente vê um crescimento que vocês estão projetando para 2022 abaixo do crescimento da carteira. Ao mesmo tempo, Otávio, você comentou nos slides que o cartão de crédito, o CP e também o segmento de PME, que são segmentos com maiores spreads, tem crescido de uma forma mais rápida, enquanto que imobiliário e também consignado, acho que a gente vê desacelerando, ainda que tem um crescimento bom. Então, assim, esse mix nos levaria a pensar num crescimento da margem com clientes de forma mais acelerada que a carteira. No entanto, não é isso que o guidance nos diz. Eu queria entender se aqui vocês estão vendo uma pressão no funding ou se, de fato, o repasse do maior custo de funding na ponta não está se dando na mesma velocidade.
E a minha segunda pergunta é com relação ao crescimento de FIIs do Guidance. A gente vê que o ano de 2021 já foi um ano desafiador, então cresceu 4%, e o crescimento para 2022 também assim, é de certa forma tímido, até porque a gente vê a carteira expandindo 10 a 14, indica aí que vocês conseguem ver aí oportunidades de crescimento, a base de clientes vem num ritmo forte de crescimento, mas acho que receita com FIIs não segue o mesmo ritmo. Então, eu queria saber aqui se é competição, o que vocês estão vendo aqui que faz esse crescimento um pouco mais tímido do que o restante. Obrigado. Obrigado, querido, pela pergunta, prazer em te ouvir. Com relação à margem com clientes, se a gente olhar, vamos dizer, a média ali do guidance, tanto de margem com clientes como da carteira de crédito, nós estamos mais ou menos ali no mesmo intervalo que nós estamos falando. Agora, veja, nós temos um desafio que quando você cresce, principalmente nessas carteiras que você falou de cartão de crédito, você tem, o primeiro impacto é o impacto da PDD. Depois é que você começa a apropriar a receita ao longo do tempo. Então, ele não vem imediatamente, né? Você apropria receita ao longo do tempo. Então, acho que esse é um primeiro item importante disso. Quer dizer, a gente tem uma expectativa de crescimento, mas, por exemplo, se você pegar o cartão de crédito, o impacto de PDD na cabeça é em torno de 3% a 4%. Depois é que você começa a apropriar a receita ao longo do tempo. Então, ela não é imediata. Então, acho que isso explica um pouco o crescimento da margem com o cliente. E você também, lógico, tem concorrência, tem uma série de outros itens. Temos que lembrar também que toda a carteira constituída, ela tem que ser girada ao longo do tempo, né? Nós constituímos uma carteira de crédito extremamente elevada, né, para uma instituição financeira do tamanho do Bradesco, com Selic de 2% há um ano atrás, e agora você tem que girar essa carteira inteira novamente com uma taxa de juros maior para você capturar essa melhor margem financeira. E isso leva um tempo. O prazo médio de vencimento das nossas operações é em torno de 8 a 13 meses, né? Até 18 meses. Então, veja, você tem um tempo para fazer isso. As equipes trabalham, obviamente, para poder renovar, girar essa carteira numa velocidade bastante maior. Então, acho que isso explica um pouquinho essa pequena diferença que a gente tem entre o crescimento da carteira de crédito e o crescimento da margem com clientes. Obviamente que a gente vai buscar esse crescimento o mais rápido e o maior possível. Com relação aos FIIs, as receitas com serviços, essa é um profit pool que ele está sendo atacado pela regulação do Banco Central, por novos entrantes, por startups, por fintechs. O PIX ele traz uma redução de FIIs importante, a gente experimentou isso ao longo do ano passado. Então, acho que o nosso desafio, a beleza do nosso desafio aqui é criar novos profit pools, criar novas linhas de receita para que a gente possa suplantar aquelas que estão sendo atacadas, seja por PIX, seja por cartões, seja por uma competição mais acirrada com relação a tarifas, seja pelo Open Banking que deve se acelerar agora no ano de 2022. Então, você vê que em 2021, mais ou menos, a gente conseguiu compensar essas perdas com o PIX. Por isso, desse crescimento de FIIs, que é uma receita sempre mais difícil da gente conseguir acelerar, porque depende da concorrência, não depende só da gente. O preço quem faz é a concorrência, é o cliente, é o mercado. Então aí está um desafio da gente crescer e conseguir melhorar essa margem com clientes. Como é que a gente consegue isso? É melhorando efetivamente a quantidade de clientes que a gente tem dentro da organização, por isso que você até citou muito bem o crescimento do número de clientes do banco, para que esses novos clientes possam trazer novas receitas de tarifas, novos FIIs, novas operações de crédito, para que a gente consiga crescer essa linha. Então, ela é sempre uma linha de crescimento difícil, pelo tamanho que ela representa, né? O volume financeiro é bastante grande, mas a gente tem boas opções, boas alavancas para mexer nessa linha de receita. Entendi. Obrigado. Agora, você comentou aqui, nessa última resposta, uma questão de regulação, de novos entrantes. Você vê alguma novidade nesse tema? Não, Flávio, eu acho que o grande novo tema é o Open Banking, né? O Open Finance, eu acho que ele é o que deve... O PIX já está aí implementado,
eu acho que ele se tornou um sucesso, não tem volta e isso vai continuar e foi bom para o mercado brasileiro e para a população brasileira. Então, eu acho que o grande tema agora vai ser o tema de Open Finance, da implementação do Open Finance, da velocidade de implementação do Open Finance, que aí você tem uma nova estrutura de mobilidade para as pessoas para mudar a sua conta para lá e para cá, a sua operação de crédito para lá e para cá, fazer portabilidade, né? Flávio, a gente lembra, algum tempo atrás, para você poder abrir conta no banco, você tinha que ir, ou numa empresa, ou numa financeira qualquer, você tinha que ir fisicamente até lá para fazer isso. Hoje a população, mesmo de baixa renda, ela tem uma facilidade muito grande, principalmente o brasileiro, vamos dizer assim, pela relação dele com o celular. É muito simples hoje ele encerrar a conta num lugar e abrir conta em uma outra empresa. Então essa é a importância de você concentrar em esforços na jornada do cliente, que ela seja muito agradável, para que você tenha a preferência desse cliente, a centralidade, a principalidade dos negócios do cliente com você. E aí vem FII, tarifa e assim por diante. Tá claro. Obrigado, Otávio. A próxima pergunta vem de Pedro Leduc, Itaú BBA. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. E vem em relação ao tema do guidance de despesas, risco de crédito, PDD. Queria conciliar um pouquinho esse tema de crescer carteira até 14%, que implica ganhar share, né? Com o guidance de manter a despesa com PDD em linha com a carteira. Se a demanda ou qualidade de crédito são tão fortes para crescer quase 2 vezes o mercado, não faria sentido aproveitar, talvez, para replicar um pouco mais rápido as linhas ou até crescer em linhas com mais spread, de maneira que ele poderia ver o NII de cliente também melhor. Então, só queria conciliar um pouquinho assim, crescer o PDD em linha com a carteira, sendo que deve-se ganhar muito share num ano de talvez mais cautela macro, né? E aí acho que vai culminar no final em que nível de cobertura vocês teriam conforto em chegar no final do ano. Obrigado. Pedro, a gente procurou fazer o guidance aqui observando justamente isso que você falou, né? O crescimento deve acontecer em algumas linhas de crédito que trazem melhor spread, e o que a gente tem observado é que as safras originadas estão com um comportamento de inadimplência bastante bom. A gente sabe que vai ser um ano desafiador sobre todos os aspectos, até o crescimento de carteira, mas me parece que ele está bem alinhado com essa tendência que a gente tem visto das novas operações, das novas safras que a gente tem encontrado. Como eu disse lá atrás, as operações do banco corporativo devem ter um crescimento mais modesto, talvez mais pontual. Não temos nenhum grande ponto de grandes empresas que possam gerar um PDD pontual. A gente não tem observado isso. Acho que tudo isso ficou para trás, foi resolvido inclusive lá na época da forte pandemia, né, dos números de 2020. Então a gente vê o balanço, a PDD e o crescimento de crédito leve para o ano de 2022. Vai ser desafiador? Eu acho que você tem toda a razão, Pedro, toda a razão. Esse guidance parece ser agressivo, de crescer de 10% a 14%. Mas o crescimento da nossa base de clientes nos dá uma certa segurança que a gente vai conseguir crescer o crédito com qualidade. Então é isso que a gente vem buscando. Os sinais de deterioração da carteira, eles são tímidos, parece que a inadimplência está controlada, tanto é que ela cresceu 0,2 agora nesse último trimestre. Aquelas operações que nós fizemos até juntos lá com vocês aí do Itaú, de reprogramar os pagamentos, de reperfilar, de renegociar as dívidas, elas acabaram. Ficou um resto lá que já estava provisionado, e como a gente tinha bom índice de provisão, e até eu ressaltei aqui, dessas operações de clientes que já estavam com as operações renegociadas,
ou que estavam em atraso, o que falta você provisionar, você não tem que provisionar mais full. Às vezes falta uma letra para você provisionar pela 2682, então o teu nível de exigência de PDD é menor. Então, por esses fatores aqui é que eu acho que dá para a gente equilibrar esse crescimento de carteira com essa PDD de 15 a 19 bilhões. Pedro? Está claro, tá, obrigado. Oi, perdão? Opa, tinha cortado você. Desculpa. Só para terminar, índice de cobertura no final do ano, vocês estariam conforto em voltar para a média histórica próxima a 200? Seria mais ou menos isso? Eu particularmente, Pedro, eu acho que até mais do que isso, né? Hoje nós estamos com um índice de cobertura de 262. Nós estamos com índice de cobertura de 262. A gente tem bom espaço. Então eu acho que voltaria para níveis históricos, mas eu ainda acho que esse ano que a gente fecha acima disso. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Um abraço. Próxima pergunta de Henrique Navarro, Santander. Oi, bom dia, obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é sobre a carteira de crédito. Desculpa voltar nesse tema. A Febraban soltou uma pesquisa onde o mercado indica um crescimento de 6,5%, né, de crédito para 2022. Tudo bem que esse número é puxado para baixo por bancos públicos, mas mesmo assim, 6,5% é metade, mais ou menos, do meio do guidance do Bradesco. Então, minha pergunta é, esse crescimento, assim, o meio do guidance de 12%, para mim é um número forte. Esse número é baseado porque o Bradesco tem uma leitura diferente do cenário macro, talvez uma leitura mais benevolente para o cenário macro para 2022, ou a leitura é a mesma e o Bradesco realmente está com um posicionamento mais agressivo em crescimento de carteira. Basicamente é isso. Obrigado. Oi, Henrique, obrigado pela tua pergunta. Então, eu acho que há um consenso de mercado com relação ao ano de 2022 e crescimento de operações de crédito. A Febraban falou em 6,5%, aqui no banco nós estamos falando em... Não, eu digo o nosso economista lá. Ela falou 7,5%, 8%. Agora, a gente, vamos lá, pela nossa capacidade de crescimento, pelo volume, pelo modelo de negócio que o Bradesco tem, né, de atuação no Brasil inteiro. Você veja que o crédito rural ano passado cresceu 40%, o crédito imobiliário cresceu 50%. Financiamento de veículo, a gente conseguiu a liderança de mercado. Então, a gente entende que trouxemos 15 milhões de clientes novos através do Next, Bits e Agro. E agora entra o Digio aqui também, que também tem 2 milhões e tantos, 2 milhões e meio de clientes lá. Então, o que a gente entende é que a gente tem a capacidade de crescer um pouco além daquilo que o mercado. Apesar de que a gente entende que o mercado está correto, a avaliação dele está correta. E eu até disse aqui, eu acho que nós não vamos ter crescimento expressivo nas grandes empresas, por uma questão natural de custo de dinheiro. Mas nos outros negócios, quer dizer, você trazer 15 milhões de clientes novos, como a gente trouxe no Bits, no Dext e na Agro. Você está trazendo mais 2 milhões e meio de clientes novos agora via Digio. Nós temos um crescimento natural, que foi quase 2 milhões de clientes novos no ano passado. Então, acho que isso nos dá um certo conforto em de entender que a gente pode crescer um pouquinho mais além daquilo que o mercado está estimando. Foi assim que a gente avaliou o ano passado e assim aconteceu, tanto é que a gente revisou o nosso guidance de crescimento de crédito para maior o ano passado e ficamos acima do topo do guidance. Se a gente olhar em 2020 aconteceu a mesma coisa, 2019 também. Então, a velocidade com que a gente está conseguindo trazer novos clientes e, acima de tudo, também o fato da gente estar conseguindo fazer um cross-sell de produtos, de clientes da seguradora, do Next, do Bits, da Agro, do Digio, do banco, do consórcio, enfim, de todos os nossos negócios. Sobretudo porque a gente hoje tem uma jornada digital que é muito simples, CRM rodando online real time para atender o cliente. Então, todos esses fatores nos dá quase que a obrigação
da gente se desafiar para crescer um pouco mais do que aquilo que é a média do mercado. Excelente. E só para também ainda nessa questão de crédito e provisão. Quando eu olho o guidance, no meio do guidance de provisão, ele cresce acima da carteira, você já explicou, né? Dinâmica de provisionamento, mudança de credit mix, etc. A minha leitura, se eu pego até o topo do guidance de previsão, e até pelo fato de que vocês reduziram o excesso de cobertura, a minha leitura, que eu peço que você comente, é que eu imagino que o Bradesco está olhando para o ano de 2022 e não está vendo algum problema de inadimplência. Ou seja, a inadimplência sobe eventualmente, mas não, nada que a gente possa chamar de um problema. É correta essa leitura? É correto, sim, a tua leitura. Eu não posso chamar de problema, porque é a PDD ou a inadimplência normal que a gente observa ao longo dos anos. Quer dizer, os nossos modelos de perda esperada, e eles estão agravados quando a gente fez isso, ele está já levando em conta esse cenário. E nós não temos nenhum problema pontual, como eu disse, que pudesse exigir uma provisão adicional maior. Fizemos provisões adicionais importantes ao longo do ano de 2020. Então, por isso é que eu concordo com a leitura que você está fazendo. Nós não estamos vendo nenhum problema maior. Mas uma normalização não tem um problema. Entendi. Mais uma normalização. O Firetti está lembrando bem aqui. É muito mais uma normalização do cenário que a gente viveu antes da pandemia do que efetivamente de um problema que a gente possa enxergar. Excelente. Muito obrigado. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina, JP Morgan. Opa, bom dia a todos. A minha dúvida é com relação à reclassificação na carteira de securities. Mais ou menos duas, na verdade. A primeira é se existem implicações tributárias dessa reclassificação. Ou seja, se o reconhecimento dessa perda nesse ano tem, por efeito, effective tax rate, né, por imposto maior, algum tipo de benefício se esse mesmo ganho for reconhecido no futuro. E o segundo, a parte da minha pergunta, quais, assim, né, a gente já sempre assume de que as coisas elas tendem a ser meio net zero, né? Então, esses 2 bi de one-off, né, de perda no bottom line, um pouco acima no EBT, eles seriam um ganho de receita financeira adicional nos próximos anos, né? Queria também entender um pouquinho da média de duration, ou seja, vocês recebem esse hit upfront agora, e aí tem o quê? 2 anos, mais ou menos 1 bi a mais por ano de resultado positivo, ou como é que é diferido ou reconhecido ao longo do tempo esse outro lado, digamos, da equação? Oi, Domingos, bom dia. Obrigado pela tua pergunta, querido. Sim, deixa eu te esclarecer isso e depois o Oswaldo do financeiro pode complementar também. Esse movimento que a gente fez foi justamente para a gente poder melhorar ou, vamos dizer assim, suavizar o ano de 2022, porque a taxa de juros estava lá em 2%, eu tinha uma carteira de 2%, e a taxa de juros foi para 12%. Obviamente que isso vai refletir ao longo dos próximos 3 anos, 2022, 2023, 2024, o restinho para 2025. E isso não tem nenhum efeito tributário. Por favor, Oswaldo. Não, Otávio, Domingos, é Oswaldo, tudo bom? Eu acho que o Otávio já respondeu bem aqui. Quer dizer, não teve nenhum efeito tributário nem nesse ano de 2021, como nos anos seguintes, né? Também não tivemos nenhum benefício na margem com o mercado em 21, até porque, como o Otávio comentou nas outras respostas, regularmente a gente só pode fazer na finalização de balanços semestrais, né? Então, essa reclassificação e esse giro foram feitos em 30/12, né? E a gente, ao fazer essa operação, esse resultado que seria negativo nesses 3 anos seguintes, a gente adiantou agora para 21, então, sem dúvida, eles não virão agora nesses anos seguintes, tá? Mas com carteira nova vai ficar um efeito positivo. Super claro, mas não tem uma diferença de alíquota, acho que um pouco para frente, não, versus esse quarto tri? Então, a alíquota agora no quarto trimestre era de 5% maior de contribuição social, né? Mas lembrando que nós temos aqui um crédito tributário, né? Então, a partir do momento que eu tenho a alíquota de 5%, eu vou ativando o crédito tributário no mesmo montante. Então, efeito fiscal também com isso acaba não tendo, é zero, tá? Entendi. Tá bom, super claro, obrigado.
Próxima pergunta de Daniel Vaz, Credit Suisse. Fala pessoal, tudo bem? A minha pergunta é na vertical de seguros. Pegando um pouquinho, fazendo umas continhas assim, bem rápidas, se você pegar o mesmo nível do quarto TRI de prêmios, assim, se você assumir não crescimento de prêmios, provisão técnica ali no mesmo patamar, a loss ratio ali também, mesmo patamar de quarto TRI, assim, a gente chegaria mais ou menos no topo do guidance, assim, mais ou menos com 14 bi do resultado do seguro se mantesse tudo mais constante, né? Então, eu queria entender onde que, diferente do quarto TRI, onde que seria esse pulo, assim, para tentar chegar num guidance mais reduzido, porque a gente, olhando para esses números do quarto TRI, jogando para 2022, e a gente sabe que pode ter uma melhor de sinistralidade por conta de Covid, chega no primeiro TRI, onde que está esse pulo, assim, para ter um guidance menor do que onde poderia se chegar com esse nível de quarto TRI? Obrigado. Seria resultado financeiro? Seria prêmio? Onde que seria essa diferença? Olá, Daniel. O Ivan Gontijo está conosco, acho que chama ele também, é nosso financeiro. Eles podem responder. Ivan, por favor. Obrigado, Otávio. Olá, Daniel. Bom dia. O nosso olhar para 2022 é um olhar com um faturamento crescendo. Nós lançamos em 2021 cerca de 15 produtos novos nas mais diversas áreas de atuação, nos mais variados segmentos do grupo segurador, e acreditamos que isso fará a diferença, com certeza, no faturamento. Aliás, se nós olharmos para 2021, o crescimento de faturamento de 73 bilhões para 82 bilhões de reais já demonstra isso num ano complexo como foi 2021. Com relação às provisões, não é que nós sejamos só conservadores, nós somos mais do que isso, nós somos realistas, né? E esta realidade, ela vem atrelada à pujança da marca Bradesco, né? Então, as provisões, nós continuaremos a realizá-las em conformidade não só com o que o campo regulatório nos demonstra, nos compromete, nos obriga, mas, acima de tudo, com um olhar para o cumprimento dos nossos contratos com os nossos segurados, com os nossos clientes. Olhamos o crescimento de prêmio na faixa de 10%, comparativamente com 2021, um financeiro beneficiado, obviamente, pelo CDI, né, maior, e o resultado financeiro faz parte integrante de todo e qualquer resultado de qualquer seguradora no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, e olhamos comparativamente, nós poderíamos dizer que deveremos ter algo em torno de 65% do crescimento operacional do grupo segurador, e isso é o que nós visualizamos, e com um crescimento atrelado a um crescimento no lado financeiro de algo em torno de 35%. Então, o nosso guidance entre 18% e 23%, por essas razões todas, nos dão um conforto muito grande. E, obviamente, como respondi anteriormente, tudo isso atrelado a um desaceleramento da sinistralidade atrelada ao Covid, né? A sinistralidade do processo eletivo normal numa companhia de saúde e dos sinistros, acompanhado dos sinistros do vida, do automóvel, de ramos elementares normais, para este nós estamos preparados e entendemos que estamos confortáveis e dentro desse guidance entre 18% e 23% olhando para 2022. Não, super claro. Obrigado pela resposta. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Olá, meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente pudesse esclarecer todas as dúvidas, mas de qualquer maneira
todo o nosso time, o André Cano, o Firetti, o Leandro, o Oswaldo, o Cotério, estão à disposição dos senhores e das senhoras para qualquer dúvida adicional. Muito obrigado pela atenção de todos e um bom dia. Um abraço. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.